me identificar com a misericórdia de Deus, né? Sempre ligada a isso, porque na realidade meu coração é apaixonado pela misericórdia divina. E hoje, quando eu vejo o texto na Rádio Catedral, se aquele programa que puxa a audiência, né? E também ser rezado em outros lugares, eu fico muito feliz, porque quando na realidade eu levei o texto para a Rádio Catedral, algumas pessoas falavam assim: você vai levar o texto no meio do programa Renova Aí? Texto é parado, texto de programa, não vou levar o texto, eu estou levando a consciência da misericórdia divina, né? E aí é provado hoje que as pessoas, é mais do que divulgada, é mais do que amada, né? E adorada a misericórdia divina, né? Então, antes de mais nada, eu queria agradecer a comunidade de me convidar, porque essa é a minha vida, né? Minha vida é, hoje em dia, com uma consciência muito inteira de que a minha vida é isso, levar o Evangelho, né? E em todas as circunstâncias, em todos os lugares. Então, agradecer, primeira coisa, agradecer a audiência do programa, né? O carinho. Quem veio comigo é a Regina Vitória, daqui a pouco ela está chegando ali. É a Regina que, junto com a minha irmã, todo dia atende o telefone, um bombom, uma alegria. E vocês não sabem o quanto que elas amam vocês, ouvintes, que elas ficam em cima de mim. Essa ligou, você tem que ligar agora, depois do programa. Mas eu estou saindo para tudo e não é agora. Aí eu vou lá e ligo. E essa daqui está precisando dessa oração. Elas como que pastoreiam, né? Então é um carinho, eu vejo que Deus move aquele momento muito forte. Estou trazendo um abraço do Padre Antônio José, né? Que já me perguntaram se ele não está doente. Não está doente não, ao contrário, ele está com muita saúde. E ele está ficando extremamente cansado. Desculpa, eu sou alérgica, tem dia que eu fico mais atacada, né? Ele está ficando extremamente cansado. E teve alguns dias que ele até perdeu a hora. Foi a Regina que acordou ele. Ele falou: meu Deus, perdi a hora. Não, então volta correndo para dormir. Pelo cansaço dele, de toda a atividade, tem muita aula para dar, está sendo muito solicitado. Ele é o pároco, o pároco presente, ele dá confissão e assistência espiritual, a paróquia toda, além da paróquia toda, as pessoas que vêm até ele. E a aula está dando aula em tudo quanto é lugar, está difícil, mas ele está se organizando, porque também ele sente que o programa Bom Dia Catedral não é uma ideia do Padre Leandro, que nos convidou, mas é do coração de Deus, né? Então eu mando um abraço para vocês, né? Recebam carinhosamente o abraço dele. Então a nossa partilha agora da manhã será sobre o amor de Deus. E sempre as pessoas que me pedem para falar do amor de Deus, eu falo: nossa, eu acho uma coisa difícil. Eu acho muito difícil falar, e eu falo isso em todos os lugares, porque a palavra amor, ela é uma palavra que se tornou vulgar. Se tornou vulgar. Para você falar que você fez um ato sexual hoje em dia, falar: ele fez amor com ela. É nada. Ele fez um ato sexual, pode ter tido com amor, mas amor não é isso, né? Não é isso. Teve uma vez um seriado na televisão, acho que o título era mais ou menos assim: Por Amor Também Se Mata. Quando a pessoa está apaixonada pela outra, fala: ele ama muito. Não, ele está apaixonado. Ela ama muito. Não, ela está apaixonada. Então é muito complicado nós entendermos o que é amor. Porque amor não é uma invenção humana. Amor, a palavra amor, ela é usada para determinada coisa. Vamos usar o termo coisa. E que as pessoas foram
Mas talvez seja a grande missão da igreja. Seja entender o que é o amor e mostrar para o mundo o que é o amor. Mas eu penso assim, que sempre existiu essa dificuldade. Sempre. Essa dificuldade sempre existiu. E a gente fica pensando e confundindo que amor, entre essas confusões todas que eu falei, que confundem com sexo, que confundem com paixão, que confundem com uma opção de coisa, confundem também com sentimento. Amor não é uma cosquinha gostosa no coração, entendeu? Eu amo tanto. Nessa cosquinha que a gente sente. A palavra sentimento vem do sentir, através dos sentidos, isto é, os 5 sentidos mesmo. Ou seja, ver, escutar, tocar, paladar, cheiro, olfato, né? São os 5 sentidos. Então, o sentimento vem do sentir os sentidos. E amor não é sentimento. Mesmo que seja lá na Nazaré aquele sentimento nobre, mas não é sentimento. Para você amar, não precisa estar sentindo cosquinha no coração. E essa talvez seja a maior de todas as dificuldades. Porque você fica até fácil entender que amor não é o ato sexual. Que amor não é aquela paixão exacerbada, que amor não é nada disso, mas fica difícil a gente entender que amor não é sentimento. E essa dificuldade, aí sim é uma dificuldade profundamente humana, que acompanha a humanidade desde sempre. E é isso que eu queria mostrar para vocês, a gente até entrar no sentimento do que vem a ser o amor de Deus. Lá no Antigo Testamento, nos primeiros livros, no livro de Deuteronômio, onde Deus dá os mandamentos, não para Moisés, mas Deus dá os mandamentos, ele diz assim mais ou menos: ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus e só Ele deverás amá-lo. E depois fala: amar o outro como a ti mesmo. Lá no início da revelação de Deus, Deus fala para o ser humano: só há um verdadeiro Deus ao qual deve amá-lo e adorar. E é o ser humano amar como a você mesmo. Um dia, Jesus, caminhando pela Palestina, ele foi parado, ele estava pregando, ele estava ensinando, falando coisas maravilhosas, e um doutor da lei, um fariseu, doutor da lei, fez uma pergunta para ele. O que é amar? Qual é o mandamento que Jesus perguntou para ele? O que a Escritura diz? Mestre, fala para nós o que é o amor. Aí Jesus volta a pergunta para ele: o que a Escritura diz? Aí ele vai dizer: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus devolve, então complementa para ele: falaste bem, não estás tão longe da verdade. Mas Jesus naquele momento sabia que concretamente as pessoas não tinham noção. As pessoas poderiam conhecer a lei de Deus como nós conhecemos através da catequese. Amar a Deus. Se eu perguntar aqui, eu nem vou saber a ordem, mas eu vou saber dizer os mandamentos de Deus. Acredito que muitos de vocês, e sabiam um conhecimento aqui,
E Jesus olhava para aquelas pessoas todas e via que eles não tinham experiência no amor. Porque havia miséria, porque havia fome, porque havia segregação, porque havia exclusão, porque havia enfermos largados, porque haviam pessoas passando fome. E eles não. Jesus sabia, eles não sabem o que é amor. O mandamento de Deus, e ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu confesso a vocês que eu vou sendo muito conduzido por Deus. E hoje de manhã, eu ia fazer por um outro caminho, mas Deus hoje me deu uma passagem do Evangelho que eu quero partilhar com vocês. Então eu vou partilhar nessa passagem do Evangelho e vou citar algumas passagens da carta de São João. E vou começar pedindo para vocês abrirem em Lucas 10, 25. Que vocês marquem aí. Quem abriu, diz para mim qual é o título que está em cima. Não, Lucas 10, 25. Hã? Quando eu pedi para vocês falarem, é um ato de caridade. Porque vocês todo dia ouvem a minha voz, mas lá no rádio eu não consigo ouvir a voz de vocês. Acho que é porque vocês falam baixo. Então eu brinco que eu gosto de ouvir, né, na partilha das pessoas. Então vamos lá, o que está escrito? Agora eu vou pedir para vocês fazerem. Vocês têm muito papelzinho na Bíblia de vocês? Então marca com papelzinho essa passagem. E vai lá para a primeira carta de São João lá atrás. Vou dar a cola da página na Bíblia Ave Maria. Na Bíblia Ave Maria é a página 1553. 1553. Nós vamos ver uma coisa aqui, mas eu vou pedir também para vocês marcarem, porque eu poderia só citar, eu vou citar. Mas eu peço muitas pessoas que se puderem marcar, porque a palavra de Deus, ela é como um alimento que a gente não pode comer num dia, no outro não comer. É igual água. A gente tem que beber, eu, por exemplo, bebo a toda hora. Mas a gente tem que beber água todo dia, tem que se alimentar todo dia. A palavra de Deus também é assim. E vocês, todos nós, precisamos desenvolver o hábito de encontrar na Bíblia os caminhos da nossa vida, encontrar na Bíblia as respostas que nós precisamos da vida, porque Deus é vida e a palavra de Deus é vida. Então, para vocês marcarem, eu vou fazer referência, mas eu gostaria que vocês vissem com os olhos de vocês, registrassem aqui. A carta de São João, eu vou agora, na página 1553, João 4, e eu vou citar agora o versículo 19. O que está escrito aí no versículo 19? Eu nem vou ficar aqui, eu vou querer que vocês leiam para mim. O que está escrito aí no versículo 19? Pode repetir? Lindo isso, hein? Pode repetir, por favor? Agora não olha para a Bíblia e repete. Mais amamos porque Deus nos amou primeiro. Mais amamos porque Deus nos amou
Porque o mandamento é um mandato de Deus. Deus manda. Deus nos manda fazer o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo amar a Deus. Então Deus nos manda amar. Aí São João, lá no final da Bíblia, diz o quê? Mas, sem olhar para a Bíblia, mas Deus nos amou primeiro. Lá no início da Bíblia, Deus manda amar a Deus sobre todas as coisas, vamos lá, e o próximo como a ti mesmo. Mas São João vai dizer lá no final da Bíblia, mas porque Deus nos amou primeiro. Essa é uma experiência humana. Quando eu era menor, lá em casa, a mamãe, quando a gente chegava falando alguma coisa, ou a criança falava alguma coisa, um olhava para o outro, e quando o sino pequeno bate, é porque o grande já bateu. Quem conhece esse ditado? Né? A criança fala para quando o sino pequeno bate, é porque o grande já bateu. Né? Aqui na igreja bate primeiro o sino grande, depois vem o pequenininho ficando, né? Quer dizer, a criança repete o que o escuta, porque é uma experiência humana. Estou com a netinha de 9 meses, fala assim, vó. Eu falo isso para ela. Maria Fernanda olha para mim, olha, vovó. Se eu não falar vovó, ela não pode saber que eu sou vovó. O que eu quero dizer com isso? Que nós vivemos aquilo que experimentamos. Você só consegue ler porque alguém um dia te explicou os sons e juntou as letras e falou que aquilo significava isso ou outro. Não é verdade? Ninguém nasce com a suprema sabedoria. Nós temos a experiência para repetir. E quando São João, mergulhado no Espírito Santo, deixa registrado para a igreja, o que ele deixa registrado? Mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Ele vai dizer que Deus nos capacitou para amar. De que forma Ele nos capacitou? Nos dando a experiência do amor. Quem trabalha com criança, quem tem os olhos voltados para as crianças, eu sou professora. Há muito tempo eu não dou aula para criança, muitos anos, né? Mas sou apaixonada por criança. A Odete diz assim para minha irmã, né, que está lá no programa comigo, ela fala assim, vai falar de novo, eu falo assim, se um dia eu tivesse uma creche, eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo. Adoro bebê. Eu amo bebê. E quem sabe, quem tem esse contato com a criança sabe aquilo que eu falei, a criança repete a experiência. E se hoje existem crianças caídas na rua com crack, é porque não tiveram a experiência do amor. Padre Zezinho diz aquela música da família, como é que é? Que as crianças aprendam no colo. Pode repetir? Que as crianças aprendam no colo o sentido. No colo quer dizer no acolhimento do amor, elas entendam com elas. Porque quem não tem essa experiência não repete. Nós nascemos aparelhados para amar. Todo aqui, nós somos um aparelho de amor ambulante. Mas você tem que encher, que nem um carro. É aparelhado para andar, mas você tem que encher o combustível, o tanque de combustível com combustível. Entendeu? E quem é esse combustível do amor? É Deus.
quando São João vai afirmar, mas amamos primeiro, porque Deus nos amou, vocês pegam a página do lado, e aí vem um versículo que eu vi uma vez, nunca mais me esqueci, tem mais de 25 anos que eu vi o padre de Grandes, um padre americano, que foi lá em Aparecida no Congresso da Renovação Carismática falar, nunca mais me esqueci, porque ele diz assim, se um dia acabassem com toda a Bíblia que existe no mundo, toda, queimassem todas, mas tivessem salvo esse versículo, a Bíblia toda teria sido salva. Quer ver? Aqui, ó, 1 João 4, versículo 8. Podem ler para mim, que eu volto aqui para frente. Vamos lá, lê para mim o que está escrito. Vamos assim, repetir, bem junto assim, no início. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Vou repetir sem olhar para a Bíblia agora. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. É esse pedacinho, essa frase com 3 palavras que o Padre de Grandes falou que, se ela fosse salva, o mundo inteiro conheceria a revelação da Bíblia. Porque Deus é amor. E quando São João registra isso para nós, na tradução correta da palavra, ele não está dizendo a mesma coisa que Deus é bonito, Deus é terno, Deus é carinho, Deus é alguma coisa. Ele está querendo dizer não uma qualidade de Deus, mas quando São João diz Deus é amor, ele está falando da essência de Deus. Então a gente pode inverter essa frase. O amor é Deus. E essa é a grande revelação. Não, se você pusesse assim, Deus é amor, Deus é alegria, Deus é felicidade, Deus é carinho, você estaria botando uma qualidade. E eu, por exemplo, não poderia inverter. Alegria é Deus. Tem outro tipo de alegria. Tem uma alegria que vem de Deus. Mas Deus é alegria quando eu tenho a experiência de ter uma alegria em Deus. Não é a essência de Deus, a consistência dele. Quando São João vai falar Deus é amor, quer dizer que o amor é Deus. Isto é, o Deus que nós conhecemos como Deus é a pessoa do amor. E da mesma forma podemos dizer que toda a experiência de amor que nós temos é Deus em nós. Por isso, mais amamos porque Deus nos amou primeiro. Quer dizer que eu só posso amar quando eu tenho essa experiência que Deus é amor, e isso naturalmente transborda em mim e eu passo para o outro. Isso que São João quer dizer. Mas o mundo não conhece assim. E não conhece agora, e não conhecia na época de Jesus. Porque esse amor que São João fala é um amor de compromisso. É um amor que implica eu me encho de amor para esse amor transbordar em mim para você. Porque Deus não se contém em si. Porque o amor não se contém em si. E eu não entendo isso se eu não
experienciar isso. E o mundo não experiencia isso, nem agora, nem na época de Jesus. Por quê? E aí, vamos lá. Porque tudo que eu falo, gente, eu chego a ser chato, porque eu vou na Bíblia. Porque faço isso há 35 anos, eu não sei buscar em outro lugar. E mesmo quando eu pego um documento da igreja, eu tenho que nesse documento da igreja buscar na Bíblia. Porque ela é a fonte. E não existe nenhum documento da igreja que não vá buscar na fonte que é a Bíblia. Então, eu queria que você, deixa marcado aí que eu vou usar João de novo. Mas pegar lá em Atos dos Apóstolos 10. Atos 10, 38, e diz assim, vamos ver que situação isso acontece. São Pedro é chamado na casa de um centurião romano. Ele é chamado na casa de um centurião romano, que embora fosse um centurião romano, ele amava o Deus de Israel. Ele já tinha mandado construir um templo, uma sinagoga. A família dele toda e os empregados dele todos respeitavam o Deus de Israel. E ele tinha ouvido falar de Jesus e sabia que um tal de Cefas, um Simão chamado Cefas, estava na região e ele queria conhecer melhor sobre Jesus. E Pedro vai na casa desse homem e começa a falar, e aí chega no centro da revelação dele. Ele diz assim: vós sabeis como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, e como ele andou o quê? Ele andou o quê? Fazendo bem. Ele andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos de demônio. Olha só como Jesus era reconhecido. Lá, ó, aquele homem ali, poxa, ele só faz o bem. Vem conhecer uma pessoa que eu conheci, que ele só faz o bem. Ele, qual é o verbo que ele usa? Ele faz o bem. Ele não só fala do bem, mas ele faz o bem. E aí, a gente buscando uma definição de concretamente seria um amor, já que ele não é paixão, já que ele não é fazer sexo, já que ele não é um sentimento que faz cosquinha no nosso coração. Como é que a gente pode de alguma forma definir o que é o amor? Porque nós, seres humanos, precisamos entender as coisas. Conhecer para amar, e quanto mais ama, mais conhece, quanto mais conhece, mais ama. Esse é o mecanismo do ser humano. Então, como é que a gente pode definir? Através disto que foi falado. Ele passou pela vida fazendo o bem. Amar é uma conjugação de 3 verbos. 3 verbos. Eu quero bem, isto é, eu quero que o bem se realize na vida das pessoas. E eu consigo, apesar das circunstâncias, ver o bem que pode existir na vida daquela pessoa. E porque eu vejo o bem e eu quero o bem, naquilo que me for possível, eu faço o bem acontecer. Juntou essas 3, tem um nome: amor. Mas querer o bem, mais ver o bem, mais fazer o bem, igual a amor. Ele passou pelo mundo fazendo o bem.
porque ele passou pelo mundo mostrando ao mundo o bem. Ele passou pelo mundo vendo o bem que existe no ser humano. Quando Judas o traiu, ele sabia que ia trair, sabia que ia fazer isso, e Judas fez. Ele vira para Judas: amigo, amigo. Ele ainda viu um bem em Judas e o chamou de amigo. Ele ali ainda estava vendo bem, querendo bem, fazendo bem para Judas, o chamando de amigo, o chamando a razão. Sabe, Jesus, por isso as Escrituras vão dizer, e você vai encontrar em Hebreus 1, se não me engano, versículo 3, para não dar a dica errada, vou ver a minha cola aqui, para vocês não precisarem abrir. Hebreus 1, 3, você pode marcar aí. Ele diz que ele é a imagem do Deus e o resplandecer da sua glória. Também em Colossenses 1, vai dizer 1,15, que ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Lembra que eu falei que esse desconhecer o que é o amor, na realidade, se você desconhece o que é o amor, você desconhece o que na realidade é Deus. E é por isso que Jesus veio revelar. Quando Jesus estava se despedindo dos apóstolos, e os apóstolos viram que não tinha jeito, e tinham dois apóstolos novos, jovenzinhos ali, um era João, o outro era Filipe. E eu gosto muito dos jovens, que eles são irreverentes, eles fazem as perguntas que a gente às vezes não tem coragem de fazer. Aí ele segurou Jesus e falou: tudo bem, você vai embora? Tá bom, tudo certo. Mas olha, antes de ir embora, mostra o Pai. Por que Filipe tinha essa vontade imensa de conhecer o Pai? Porque na realidade, até então, o Pai não tinha sido revelado como era. Até então, era um medo tremendo de Deus. Outro dia eu contei lá na paróquia do Padre Gustavo uma história que eu nunca tinha contado antes assim em público. Eu sou assim, a minha vida espiritual durante 25 anos foi lá na Nossa Senhora de Loreto. E no encontro de casais tinha um casal que ele era um espanhol, mas ele era espanhol, mas veio para cá pequeno. Falava português assim como nós, né? E ele foi evangelizado através do encontro de casais. Ele dizia assim: bom, esquece o Antigo Testamento, pelo amor de Deus. Aquilo é um Deus mau. Aquilo é um Deus tremendo, terrível. Porque ele mandou matar os filhos dos egípcios, coitados, as crianças não tinham nada a ver com isso. Mandou matar. Ele destruía milhões de pessoas, ou as pessoas que estavam lá não tinham nada a ver com ele. Não entendia que esse Deus é o mesmo Deus. Eu falei: esquece, eu quero é Jesus Cristo. Fala de Jesus, que Ele é maravilhoso, Ele é cheio de misericórdia. Aí começava a falar de Jesus. Ele não entendia. E não é só Ramon que não entendia. No fundo, o povo hebreu também não entendia muito, porque ficou com essa imagem do Deus Altíssimo e Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, que vai na frente e massacra um exército inteiro em favor do Deus do povo de Israel. E era um Deus que dava medo, porque quando Moisés subia a montanha, não sei se vocês conhecem essa passagem, ele subia na montanha para ter uma conversa face a face com Deus. O rosto dele brilhava de tal maneira que as pessoas não podiam enxergar. Ele botou um véu na frente e não podiam se aproximar da montanha, porque a montanha tremia, vinha raio, trovão, nuvem tenebrosa, e eles saíam correndo, porque senão morreriam. Então a imagem que eles tinham de Deus era essa. E quando Filipe chega para Jesus e fala: mostra-nos o Pai, isso me basta, porque ninguém pode ver o Pai se não morre. E esse Deus terrível. E aí, quem lembra o que Jesus respondeu para ele? Quem lembra? Alguém lembra aqui? Está lá em
no 14, ele diz assim: Filipe, há tanto tempo vocês estão comigo. Quem vê a mim, vê o Pai. Filipe, olha para mim. Eu brinco que eu tinha um ciúme danado, uma inveja danada com Filipe. Jesus ficou com a cara dele, olha para mim nos meus olhos. Eu gosto de falar com as pessoas olhando nos olhos. Ai, meu Deus, ele é muito, eu ia desminguir ali, né? Depois eu entendi que o Espírito Santo me dá a experiência que Filipe naquela ocasião não teve. Porque não tinha o Espírito Santo nele, é o Espírito Santo que revela. Então ele falou, olha para mim, quem vê a mim, ouve a minha palavra, vê os meus vê, é o Pai que você está vendo. Eu e o Pai somos um. Por isso ele passou aqui fazendo o bem. Olhando para a humanidade estava ali, acabando com ele sendo crucificado, ele sendo arrebentado. Nos estudos médicos, dizem que o crucificado, ou ele respirava o mínimo possível, ou ele falava. Porque ele vai alcançando uma rigidez cadavérica a partir daqui, nos músculos. E cada palavra que Jesus disse na cruz é uma palavra abençoada para nós. E ele olhou para aqueles homens sanguinários. E o que ele falou para o Pai? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Passou na vida fazendo bem. Isso é amor. Amor é querer bem, ver bem e fazer o bem. Por isso, voltando à carta de São João, ele vai dizer assim, lá atrás, a carta de São João que já descartou aqui, entendeu? João 20 é a continuidade, lembra do 19? Eu vou ler o 19, vamos ler junto até o 21. Mas, esse você já sabe de cor, mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, vamos lá, se alguém disser, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Temos de Deus este mandamento: o que amar a Deus, ame também o seu irmão. O que na realidade ele está querendo colocar para a gente é o seguinte: se você diz que ama a Deus, na realidade é porque Deus já te amou primeiro. E se você na realidade, no fundo, se você tem de verdade a experiência real do amor de Deus, é impossível odiar alguém, porque Deus é amor. E se você tem essa experiência do amor de Deus que está em você, ele transborda para o outro. Às vezes transborda meio desajeitado, na verdade, né? Às vezes transborda meio incompleto. É muita verdade. Às vezes a gente transborda de forma meio complicada, mas transborda. Porque aquele que tem a experiência da vontade, que diz que amou a Deus, é porque Deus já o amou primeiro, já se sentiu amado primeiro. E aí, cara, você sabe a miséria que você é, você sabe das quantas besteiras que você já fez. E fala, todas as besteiras que eu fiz, eu ainda tenho essa experiência de Deus, por que eu não vou transbordar isso para o outro que faz besteira também? Caramba, Deus também me ama do jeito que eu me senti amado. Isso é um pensamento que vai crescendo na gente, porque Deus é amor. Fora disso, não tem outra definição.
besteira na vida, mas lá no fundo a gente descobre algum bem naquela pessoa. Olha para ela e fala, pô, tem alguma coisa que eu queria o bem dela, apesar dela estar fazendo isso por mim, ela não entende que isso é ruim, eu quero fazer. E se esforça de alguma maneira para que esse bem aconteça. Quando você faz esse tipo de exercício, esse tipo de movimento, você está, olha, botando para fora Deus. Você está vivendo Deus. E aí São João vai dizer antes, é por isso que conhecemos a Deus. Ninguém viu a Deus, a não ser Jesus. Mas ninguém viu a Deus. Mas se nós nos amarmos uns aos outros, veremos a Deus. Porque Deus é amor. Isso é Deus. Isso é amor de Deus. Fora disso é tudo mentira. E se nós não conseguirmos viver isso, vã será a nossa fé. Vão serão todos os atos litúrgicos nossos. Aliás, se nós não procurarmos viver isso, os nossos atos litúrgicos serão condenação para nós. Desculpe a radicalidade, mas Deus é radical porque não tem saída. Deus é amor concreto, passou pelo mundo fazendo bem. Por isso, e aí a gente volta para fechar a questão lá no Evangelho de Lucas. Lá no Evangelho de Lucas, de uma maneira muito bonita, sabe? A gente vai aprendendo algumas coisas com a palavra de Deus, que diz assim: se você quiser falar do amor, do Espírito, procura o Evangelho de João. Se você quer falar do amor e misericórdia, procura o de Lucas. Se você quiser falar do poder, procura o de Marcos. Se você quiser entender a vida de Jesus como Messias de Israel, procura o de Mateus. Que cada um vai pegar um viés na vida de Jesus, né? E aí nós vamos entender quando Jesus, a palavra de Pedro, quando ele fala, passou pelo mundo fazendo bem, e depois em Hebreus, quando diz, ele é a imagem do ser que é Deus e o resplandecer do seu Deus, a mesma coisa que São Paulo vai falar aos Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível, passou o mundo fazendo bem. E que ele percebe que o mundo não conhece a Deus, porque não conhece que Deus é amor, então não conhece a Deus. Que Israel tem um temor a Deus, que é um Deus que não é o Deus. E que ele veio revelar. De tal forma, Deus amou o mundo, porque Deus não faz outra coisa não ser amor, porque ele é amor. Que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está lá em João. Olha o amor de Deus, João 3,16. Ele falando para Nicodemos, ele se revelando para Nicodemos, que era um doutor da lei. Aqui também se levanta um doutor da lei, porque muitos doutores da lei seguiram Jesus, não só os povos, muitos seguiram Jesus. E nós conhecemos um que pegou o corpo de Jesus, não é isso? José de Arimateia. Mas vamos ler isso aqui, porque eu acho que depois dessa reflexão toda, eu penso que essa palavra vai coroar essa partida. Porque Jesus olha e vê que as pessoas não entendem que Deus é ato, Deus é ação. Deus é ação. Deus não é um sentimentozinho, ou como as pessoas que se acham muito modernas, contemporâneas, pós-contemporâneas, e enchem a boca para falar sobre coisas assim, acham que isso aí é o ópio do povo, isso aí é a imaginação daqueles que não tem saída e recorrem, né? Mas na realidade, por quê? Porque Deus é o amor, e amor é alguma
coisa concreta, não é sentimentalismo. Porque você vai entender por isso que você pode amar uma pessoa distante profundamente. Você pode amar uma pessoa